Olá, pessoal, bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira live, referente à apresentação do cenário macroeconômico. Nessa live estamos com diretoria nova e um convidado externo. Tá ok? Vamos ver o pessoal que está chegando. Antes de iniciar as apresentações, vamos dar boas-vindas aí para a Bianca, Clélia, Eduardo, tudo bem, Eduardo? Gisele. Um recadinho importante. Quem tiver dúvida, tiver algum questionamento para fazer referente à live, vocês colocam no chat ou no PIR, que é um aplicativozinho dentro do Teams, que está na barra superior do Teams, que nós vamos responder vocês no decorrer da semana. Mas é extremamente importante a identificação do e-mail, porque sem e-mail a gente não consegue responder. Tá ok? Outra coisa importante também, pessoal que estiver chegando, que estiver dando bom dia pelo chat, identifica para a gente qual é o estado que vocês estão falando, para a gente poder entender, né, onde nossa live está alcançando, por favor. Seria bem importante para a gente aqui do Serpros. Vamos lá. Jordão entrou na live, seja bem-vindo, Jordão. Hudson, Maria-Elisa. Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula, na nossa live. Samanta, Renato, Rafael. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para poder iniciar as apresentações. Vito. Elizabeth também acabou de entrar. Patrícia, Shirley, Tadeu. Gabriel também, sejam todos bem-vindos. Orlando, bem-vindo, Orlando, na nossa live. Renato de São Paulo, seja bem-vindo, Renato. Tudo bem? Gente, não esquecendo, tá? Qualquer questionamento referente à live, vocês podem colocar no chat, mas não esqueçam de identificar o e-mail, para que a gente possa responder vocês, né, no decorrer da semana. Edilene também entrou na nossa live, seja bem-vinda, Edilene. Eliana. Então, vamos iniciar as apresentações, tá? Meu nome é Ana Cláudia, sou coordenadora do Comitê de Aplicações e todo mês nas nossas reuniões ordinárias do comitê fazemos a apresentação do cenário macroeconômico. Nessa live temos nosso diretor de investimento, nosso novo diretor de investimento, que é o Leonardo Dias, que eu vou passar a palavra para a gente iniciar as apresentações. Leonardo, está com a palavra, por favor. Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui. Hoje nossa primeira live com essa formação de diretoria nova. Aliás, também aproveito para cumprimentar meus colegas de diretoria que estão aqui conosco, Edilene, Alexandre Jordão, muito bom dia. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica já um pouquinho diferente, convidando vocês ao final da nossa live de participar e trazer as ideias. Depois a Ana vai falar melhor sobre isso, mas, por favor, lembrem-se de trazer as ideias, então-se totalmente à vontade para isso. Para me apresentar, para quem não me conhece, eu tive a oportunidade de estar em Brasília na sexta-feira, onde nós tivemos uma solenidade de posse, foi um evento ótimo, onde já pudemos trocar algumas impressões. Nós já vínhamos, né, dentro da diretoria num processo de transição, foi uma diretoria que conseguiu, de um mês para cá, já tomar pé da situação e entender exatamente onde que a gente poderia ajudar cada vez mais o Serpros a alçar voos mais altos. E aí aproveito, inclusive, até para cumprimentar o Sérgio, que estava, né, conduzindo essas lives e que fez uma transição que foi ótima, foi muito tranquila, e a gente pôde trocar bastante ideias, eu e ele. Bom, sem me estender, eu sou Leonardo Dias,
Eu trabalho há 20 anos no mercado de previdência complementar, sempre na área de investimentos, nesse mercado de previdência. Comecei minha vida como estagiário numa consultoria dedicada a esse mundo e de lá para cá, desde 2009, já assumindo cargos de gestão também na área de investimentos de fundos de pensão. Trabalhei em algumas casas, né, que vocês devem conhecer, como a Funpresp, como o próprio fundo de pensão do Grupo Telefônica, enfim, passei por um banco, e aí eis que recebi o convite e fiquei muito honrado de estar aqui conduzindo a diretoria de investimentos do Serpros, junto com a minha equipe. Eu sou, né, eu sou formado em processamento de dados, que é uma boa coincidência. Fiz minha especialização em crédito pela Fundação Getúlio Vargas e fiz meu MBA em finanças pelo INSPER de São Paulo. Eu sou de São Paulo, o sotaque entrega, então não tem jeito, eu sou de São Paulo. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Sejam muito bem-vindos à live. Ao longo desse ano e do próximo ano, eu falo que essa live ela é orgânica, porque ela vai estar sempre sofrendo algum ajuste, sempre com o intuito de atendê-los, sempre com o intuito de trazer uma discussão aqui sobre investimentos de uma forma muito leve, muito tranquila, e como eu falei no meu discurso de posse, desmistificando esse mundo de investimentos, né? Saindo do economês e falando em uma linguagem mais tranquila para a gente poder justamente conseguir falar com todo mundo sobre todos os assuntos e esclarecer o que for possível. Para hoje, nós temos um convidado especial, e aqui já o apresento, é um economista, Luciano Sobral, ele é da Neo Investimentos, e o Luciano prontamente aceitou o nosso convite para participar da live. Seja muito bem-vindo, Luciano, obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o convite, e agora eu passo a palavra a você, que vai começar a nossa live. A todos um ótimo evento, um ótimo dia, e muito trabalho e muito sucesso para nós. Obrigado. Legal, obrigado Leonardo, obrigado a Serpros pelo convite. A Serpros é uma parceira de longa data aqui da ANEEL, então sempre um prazer poder atender vocês e participar dos eventos. Eu vou compartilhar aqui, não é nenhuma apresentação, é um slide, não sei se já apareceu aí. Ok. Apareceu. É bom que eu não vejo. Ou eu vejo vocês ou eu vejo o slide que eu estou só com uma tela aqui, mas enfim, vocês estão vendo, tá ótimo. Mas eu vou botar esse slide porque ele vai me ajudar a contar a história dos mercados aí em setembro, que eu acho que é o foco deste evento, né? Setembro foi um mês muito difícil e conturbado para mercados. Geralmente setembro é um mês em que os mercados se movem, acho que tem um efeito por conta das férias no hemisfério norte, em julho, agosto, todo mundo sai de férias nos Estados Unidos, na Europa, e quando as pessoas voltam para o escritório em setembro, eles começam a se dar conta do que aconteceu e ajustar os portfólios, e aí os mercados costumam se mexer muito. Este ano não foi diferente, e o que a gente viu em setembro, não só aqui no Brasil, mas em todos os outros países que a gente acompanha, foi o mercado muito dominado pelo movimento de um preço, que é o preço talvez mais importante do mundo, que é o preço do juro longo americano, né? Quem acompanha o mercado um pouquinho mais de perto deve ter visto ao longo do mês que essa taxa de 10 anos dos Estados Unidos, que é a linha mais escura aí do gráfico da esquerda, ela subiu quase meio ponto percentual ao longo de setembro, e esse movimento ele tem várias repercussões, né? Vou falar um pouco delas e daqui a pouco eu chego em como que isso afeta nossos investimentos aqui no Brasil. Qual que era o cenário de Estados Unidos até essa taxa começar a se mexer, né? A gente tinha, na saída da pandemia, uma economia que estava muito acelerada, teve muito estímulo, né? O presidente Biden, quando foi eleito, ele aprovou no Congresso um programa de expansão fiscal que, na prática, ficou ao longo de 2021 mandando cheque para a casa das pessoas, um montante bem significativo. Isso fez com que a economia se recuperasse muito rapidamente da pandemia,
mas deixou depois um problema de inflação, né? As pessoas pegaram esse dinheiro, começaram a consumir, a indústria, os prestadores de serviços não conseguiam dar conta de toda essa demanda e o ajuste foi feito nos preços, né? Se você não consegue atender todo mundo, você aumenta o preço e faz com que quem tem mais condições pague mais por aquele bem e por aquele serviço. Junto com isso, teve um efeito de disrupção em cadeia de produção, isso durante a pandemia vocês devem ter acompanhado, o custo de frete subiu no mundo inteiro, muita indústria ficou sem matéria-prima, muita indústria ficou por algum tempo sem mão de obra, também por conta da pandemia, e isso piorou a oferta de bens em alguma medida, então começou a faltar carro, aqui no Brasil a gente viu isso, começou a faltar bem durável, e o que tinha no mercado, evidentemente, subiu de preço. Com esse mundo, quando acabou de fato a pandemia e as coisas começaram a voltar ao normal, o Banco Central americano, assim como a maioria dos bancos centrais do mundo, começou a aumentar os juros para frear essa economia, né, para fazer com que a inflação voltasse para a meta que eles perseguem, que lá é 2%, aqui no Brasil é 3%, mas, enfim, grande parte do mundo aí que a gente acompanha tenta chegar numa inflação de 2% a 3%. E assim foi, a gente viu o juro que o Banco Central controla, que é o juro de um dia, subir bastante, ele está acima de 5% hoje, só que o juro longo, esse juro de 10 anos, ele ficou parado num patamar baixo por bastante tempo. E aí o que aconteceu é o que está resumido aí nesse gráfico da direita, que acho que é o gráfico que eu gosto de usar mais para explicar isso que está acontecendo no mercado de juro americano. Esse gráfico da direita nada mais é do que uma conta simples, a gente pega o juro de 10 anos americano e tira dele o juro de um dia, que é o juro que o Banco Central controla, e dá essa linha que vocês estão vendo no gráfico. Dá para notar facilmente, aí, batendo o olho no gráfico, que nunca no período que está coberto aí, que é um período de mais de 30 anos, a taxa de 10 anos ficou tão abaixo da taxa de um dia, né? Então você tinha lá a taxa de um dia em 5, 5,25, 5,5, você tinha lá o 10 anos ao redor de 3,5, você tinha 1,5 ponto negativo de diferença entre essas duas taxas. O que isso quer dizer para a gente, né? O que isso quer dizer para o mercado? Que hoje a gente não sabe quando que o Banco Central americano vai mexer no juro, mas a gente sabe que quanto mais tempo ele passar com esse juro parado entre 5,25 e 5,5, mais atrativo você pegar todo o seu dinheiro em dólares e colocar no overnight. Não é muito diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? Quando o Banco Central aqui coloca a Selic lá a 13,75%, 14%, é muito mais interessante você pegar seu dinheiro, colocar ali num CDB pós-fixado, numa LCI, num LCA, receber esse juro gordo e ficar esperando até o Banco Central baixar o juro. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas quando acontecer você pensa de novo no que fazer com o dinheiro. Muita gente faz isso, não é uma coisa totalmente racional. E nos Estados Unidos, acho que essa curva ficou tão invertida por um tempo, porque todo mundo achava que, ok, agora, hoje o juro de um dia está a 5%, mas a economia vai desacelerar rápido, e daqui a 2, 3 meses ele volta ali para 3%, e aí continua sendo interessante eu ficar aplicado nos 10 anos. O que aconteceu foi que o tempo foi passando, foi ficando claro para todo mundo que a inflação americana ia demorar um pouco mais para cair. A inflação demorando para cair, o Banco Central começou a bater o pé e dizer que não ia mexer no juro enquanto a inflação não caísse. Então foi isso que aconteceu aí ao longo do segundo, terceiro trimestre deste ano. Quando isso foi ficando claro, começou esse movimento de gente migrando da aplicação de 10 anos para a aplicação de um dia, começou a se intensificar, e isso se intensificou de vez nesse mês de setembro, né? Esse juro de 10 anos já vinha subindo desde maio, se pegar todos os meses, desde maio, esse juro subiu um pouquinho, mas em setembro isso acelerou e aí gerou toda essa preocupação no mercado, né? Aí, por que isso é importante, além dos próprios Estados Unidos, né? O juros de 10 anos é o custo de oportunidade do mundo inteiro, é a referência que empresa, banco, investidor de todo mundo usa para se balizar, né? Então, enquanto esse juro está subindo o custo de oportunidade de qualquer aplicação no mundo. Os Estados Unidos com juro alto viram um aspirador de dinheiro, né? Hoje em dia não tem nenhum país desenvolvido que pague juro
tão alto quanto o dos Estados Unidos, tem um ou outro que chegam perto, mas com a solidez dos Estados Unidos não se compara, e aí os Estados Unidos começam a atrair dinheiro do mundo inteiro. Esse dinheiro ele sai de outros ativos, sai de bolsa, sai de commodities, sai de renda fixa local de outros países e vai nos Estados Unidos, e aí todos os mercados se mexem em função disso, né? Então, o que a gente viu ao longo de setembro foi, acho que resumido aí nesses gráficos. O juro de um dia americano está muito alto há algum tempo, se consolidou a noção de que esse juro vai ficar alto por vários meses, pelo menos até algum ponto do ano que vem, e as pessoas, os aplicadores, fundos, etc., todo mundo está aproveitando esse juro alto para sair de outras aplicações, inclusive de aplicação em juro mais longo, e migrar para esse juro mais curto, e isso começa a mexer os preços de ativos. Aí a gente tem, em função desse movimento, uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que a gente não sabe onde isso para. Você falar, qualquer um que souber hoje que onde vai parar o juros de 10 anos americanos, se ele para em 4,5, se ele para em 5, se ele para em 4, ninguém sabe porque não tem um árbitro, não tem um regulador que coloca o preço e defende aquele preço. É um preço de mercado e ele pode ser um pouco abaixo. Acho que ele tem acho muito difícil ele chegar no mesmo nível da taxa de um dia, que é entre 5,25 e 5,5, porque é uma taxa alta, que para os Estados Unidos ela não deve durar muito tempo, a gente está falando aí de meses, não de anos, mas pode ser que num movimento de liquidação, aí o movimento cria o próprio movimento, né? O preço vai subindo, as pessoas começam a seguir a tendência, ele pode chegar aí perto de 5%, não seria surpresa, pode ir até acima disso, enfim, ninguém de fato sabe. Esse é o lado ruim, né? A gente tem aí mais um período aí de instabilidade até que essa taxa encontre aí um comprador, um volume grande de compra que fale, pô, essa taxa agora para mim parece muito atrativa, eu vou aproveitar ela e eu vou equilibrar o preço nesse nível. Também não muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, entidades como a Serpros, que são fundos de pensão que têm um passivo atuarial que tem que render IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, quando a taxa da NTNB vai para esse patamar, esses fundos a gente vê porque a gente sente na pele, né? A gente é um investimento alternativo, para a gente quanto mais baixo tiver esse juro, melhor, porque o dinheiro vai parar em aplicação do tipo da nossa, mas quando o juro está muito alto, a gente vê dinheiro saindo de fundo, saindo de bolsa e indo para a NTNB, que vai te travar esse rendimento por bastante tempo, né? Então, nos Estados Unidos parece que o comprador final desse negócio vai ser esse tipo de investidor, né? O fundo de pensão americano persegue lá uma rentabilidade de 6,5%, 7% ao ano. Quanto mais perto essa taxa chegar perto dessa rentabilidade, mais isso vai atrair esse dinheiro, e aí esse dinheiro indo para essa aplicação, o mercado se estabiliza. Essa é a parte ruim, a gente não sabe quando, mas a gente acha que está perto de um nível que esse juro mais longo fica muito atrativo, começa a atrair mais aplicação e o mercado entra numa dinâmica melhor. O lado bom, que também não é maravilhoso, mas ele coloca uma luz ali no fim do túnel, é que quanto mais subir o juro americano longo, mais rápido os Estados Unidos vão resolver o problema da inflação, né? O Banco Central de lá teve uma dificuldade ao longo deste ciclo, é que ele subia o juro curto, a curva ficava muito invertida, então o juro de mercado não absorvia toda essa alta que ele fazia, né? Na prática, o juro que as pessoas pagam em hipoteca, em financiamento de carro, em financiamento de crédito pessoal, não estava subindo tanto quanto o juro que o Banco Central controla. E agora esse processo começou a se acelerar, né? Esses juros de mercado começaram a subir de forma mais acelerada e agora estão, de fato, agindo para contrair a economia. Isso aí está resumido nesse gráfico na esquerda, né, que tem, além da linha do 10 anos que eu descrevi, tem uma linha que é a taxa da hipoteca de 30 anos, isso já está também no patamar mais alto dos últimos 15, e o prime rate, que é uma taxa base que os bancos comerciais usam para servir de referência para emprestar dinheiro para pessoas e para empresas pequenas, né? Então, o juro de mercado começou, de fato, a pegar fogo nos Estados Unidos. Quanto mais esse juro de mercado subir, mais rápido lá a economia de lá vai desaquecer, mais fácil vai ser
para o Banco Central controlar a inflação, e a inflação controlada, aí sim, a gente entraria num mundo que o Banco Central corta o juro, volta a estimular a economia, a gente passa a ter uma dinâmica melhor de mercado. Quando que isso vai acontecer? Não dá para saber. O que a gente sabe é que essa configuração de juro alto subindo muito rápido costuma, ao longo da história, gerar problemas em setores da economia que são mais expostos, né? A gente viu em fevereiro deste ano alguns bancos médios nos Estados Unidos terem problema de perda de marcação ao mercado justamente porque o juro começou a subir. Agora a gente deve ver isso se estender para outros setores da economia, né? Empresas que precisam de financiamento vão ter que pagar mais juro, as pessoas que estão comprando casa estão pagando esse juro enorme aí de hipoteca, qualquer outro financiamento deve enfrentar juros mais altos, a economia deve desacelerar e com isso a inflação deve cair. Aqui no Brasil, como que isso está nos afetando, né? Acho que o Brasil ele estava mais adiantado nesse processo de Banco Central aumentar juro, a inflação cair, a gente já estava até, a gente está, na verdade, né, no meio de um processo de queda de juros, o juro começou a cair aí no começo do segundo semestre, deve cair até o meio do ano que vem, acho que isso não é atrapalhado pela dinâmica dos Estados Unidos, o juro aqui no Brasil ainda é muito alto, tem uma folga boa para o juro americano e, de fato, a dinâmica da inflação aqui é muito melhor hoje do que ela era há 6 meses. A gente está entrando num novo regime de inflação, que acho que ela não vai chegar nos 3% que o Banco Central persegue, mas vai chegar ali perto de 4%. Com 4% de inflação, dá para pensar em ter de volta um juro aí de um dígito, né? A gente está apostando aqui na ANEL que esse juro chega a 9% em meados do ano que vem, lá para junho, julho, depende aí de quanto o Banco Central resolver acelerar ou não esse ciclo. Então, acho que isso não está em risco com a história dos Estados Unidos. Evidentemente, não é bom para a Bolsa e para outros ativos de risco, né, por esse efeito que eu acabei de escrever. Quanto mais você tem retorno para aplicação nos Estados Unidos, mais atrativo fica para investidor tirar dinheiro daqui ou deixar de colocar dinheiro aqui e colocar lá fora. Então, é um período difícil para a Bolsa e tudo que depende de fluxo de investimento. E outra coisa que a gente deve começar a ver de forma mais intensa aqui no Brasil ao longo desse segundo semestre é a discussão de qual vai ser a política fiscal do ano que vem e como que ela vai ser equacionada. Na verdade, a gente já sabe qual que é a política fiscal porque já foi aprovado no Congresso o arcabouço que entrou no lugar do teto de gastos, né? O governo colocou uma meta bem clara de resultado primário, então ele tem que, ano que vem, se ele quiser cumprir essa meta, equilibrar a despesa e a receita primária, ele só pode gastar a mais no que é serviço de juros da dívida, e para isso o governo precisa fazer um esforço grande de aprovar no Congresso medidas que vão aumentar a arrecadação de impostos, né? Então, para quem acompanha o noticiário econômico, todo dia tem alguma notícia de alguma medida do governo que foi para o Congresso para tentar levantar essa arrecadação. Em levantando essa arrecadação, o governo consegue, até o final do ano que vem, chegar nessa meta. O problema é que essa é uma meta ambiciosa, né? E o mercado, evidentemente, desconfia de metas ambiciosas que dependem de aprovação do Congresso, ainda mais isso envolvendo aumento de imposto, né? Há bastante tempo a gente não tem um aumento geral de carga tributária no Brasil. Todo governo que tentou fazer isso até agora encontrou uma barreira no Congresso. O governo Temer tentou, o governo Bolsonaro chegou a flertar com isso, o governo Lula está tentando agora, e o Congresso tem se colocado em várias ocasiões muito contra aumento de imposto no Brasil. Isso é uma escolha política, não tem para economia, a gente toma isso como dado, mas isso evidentemente tem consequência no mercado, né? Quanto menos o governo conseguir levantar de imposto, mais o governo vai ter que colocar de dívida para financiar os gastos do ano que vem, e mais isso pressiona o mercado de juros. Então a gente está agora nesse ponto que, ok, a gente tem o plano aprovado, a gente tem as medidas que fariam com que esse plano fosse executado com sucesso, agora depende do Congresso e depende da habilidade de negociação do governo de passar essas medidas e fazer com que isso se transforme em receita tributária no ano que vem. A gente tem todo esse resto aí de segundo semestre para acompanhar isso. No final do ano, o orçamento é votado e aí pode ser que haja
alguma alteração nessa meta de resultado primário. Isso é uma coisa que costuma mexer bastante com o mercado, até a gente ter um pouco mais de clareza quanto a qual vai ser esse resultado do ano que vem e qual vai ser essa necessidade de financiamento, né? Então, aqui no Brasil, acho que daqui até o final do ano, e setembro foi um bom exemplo disso, a gente está guiado por essas variáveis. Acho que, sobretudo, 80%, 90% é esse cenário externo. Isso tem afetado todos os mercados desenvolvidos, emergentes. Aqui no Brasil não é exceção, a gente não é uma ilha, apesar do Brasil ser um país fechado para comércio, é um país muito aberto para fluxo de capital, então tudo que acontece lá fora afeta bastante a gente por aqui. E das discussões locais, acho que a que está mais pendente é essa história da meta fiscal do ano que vem. Das outras coisas, a gente teve até um ano até agora surpreendentemente positivo. A gente viu a inflação desacelerar, a gente viu o Banco Central começar a cortar juros, a gente está vendo um crescimento da economia muito melhor do que todo mundo achava há alguns meses. No começo do ano, eu lembro bem que não faz tanto tempo, a gente aqui na ANEEL tinha uma projeção de crescimento de PIB perto de 1% e era a projeção mais otimista do mercado. Hoje a gente está vendo o mercado esperar um crescimento do PIB de 3%, né? Então foi um ano bom para o Brasil, ou pelo menos bem melhor do que se esperava no começo do ano. Agora, esses 3 meses que a gente tem aí até terminar 2023, a gente está muito em função desse cenário externo e aqui dentro, acompanhando essa discussão no Congresso de se a gente vai conseguir ou não ter essa receita tributária para o ano que vem para fazer com que o governo cumpra essa meta de resultado primário. Acho que é isso o resumo aí de setembro, e olhando um pouquinho para frente, eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ou comentário. A princípio, Luciana, a gente não tem, né, externa dos nossos convidados nenhuma pergunta, mas se surgir, a gente pede a sua ajuda até para a gente responder no decorrer da semana. Lembrando a todos os participantes da live, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, colocar no chat e colocar o e-mail de identificação para que a gente possa responder vocês no decorrer da semana. Queria agradecer ao nosso convidado externo, Luciano, muito obrigado pela apresentação técnica. Tá? E tem alguém na sala, membro do CAP, que quer pontuar alguma coisa? A gente pode finalizar. Tá, ok, então. Foi perfeito. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Precisando da gente aqui, a gente está à disposição. Depois eu peço para a nossa Ana aqui mandar a apresentação, se vocês quiserem distribuir. Aí tem muito mais material, além desse resumo rápido que eu fiz do mês. Agradecemos demais. Os participantes da live, nós conseguimos alcançar participantes de Brasília, de São Paulo e Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação de vocês, tá ok? Finalizando, então, a apresentação, até a próxima live, a nossa 4ª live, que vai ser início de novembro. Obrigado a todos, bom dia para todos, uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, bom dia.